Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Academia de Líderes do Sistema Unimed Teresina. Diane, é com você. Olá, boa tarde. Estamos bem felizes hoje, em ter tanta gente conosco no nosso primeiro webinar, que é uma novidade da nossa Academia de Líderes. Entre um módulo e outro, nós estaremos com o webinar e o lançamento do nosso podcast, Pra Gente Podcast. Temos aqui hoje duas figuras muito ilustres que vão compartilhar o saber. Temos também colegas lá da Unimed Caruaru que também estarão nos assistindo. Fazendo um pouquinho a recapitulação da nossa Academia de Líderes, que teve início lá em 2018 e que em 2024 nós estaremos com os módulos voltados para um desenvolvimento comportamental e uma parte técnica. E o primeiro módulo da gente foi a Accountability. Foi um módulo presencial. E o segundo módulo será em julho e vem aí com uma surpresa muito boa. Hoje teremos um webinar falando sobre a importância dos nossos recursos próprios. E para estar conosco, teremos Dr. Nilton Nunes, presidente do Sistema Unimed Teresina, médico pela Universidade Federal do Piauí, doutor em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, professor de medicina da Unifacid, chefe do setor de cuidados especializados do HU, UFPI, presidente do SEBEX, Colégio Brasileiro dos Executivos em Saúde, e também presidente da Federação do Piauí. E hoje, nós brincamos que Dr. Nilton é o nosso digital influencer. Doutor Pedro... Você dizer isso na frente de Pedro Mello, aí você quer me... Obrigado pelas apresentações. Pois é. Nós temos também o presidente da Unimed Caruaru, doutor Pedro José de Oliveira Melo. Ele é médico pela FESP de Pernambuco, tem especialização em cirurgia geral pelo Hospital Barão de Lucena. Ele foi vice-prefeito da cidade de Lagedo, uma das coisas que me chamaram bastante atenção. Já foi diretor-presidente da Unimed Caruaru de 2010 a 2017, diretor adjunto de recursos próprios, presidente da Unimed Federação Equatorial, diretor administrativo e financeiro da Unimed Caruaru, conselheiro fiscal da Unimed Nacional, presidente da Unimed Caruaru atual. Eu brincando com o doutor Nilton. Doutor Nilton, olha a quantidade do mini currículo do doutor Pedro, e a gente está muito feliz em tê-lo conosco, doutor Pedro. Tive a oportunidade de conhecê-lo ontem, enquanto nós estávamos fazendo o briefing, desse nosso encontro. O objetivo da gente é falar sobre recursos próprios, a importância desses recursos próprios, e eu entrego a palavra para o senhor, doutor Pedro. Michele, por favor, o vídeo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer imenso participar dessa
tarde debatendo, conversando aí, principalmente ao lado do meu particular amigo Newton, que além de digital influencer é um grande tecnológico influencer, porque ele é um camarada extremamente antenado. Para mim, uma das mentes mais brilhantes que atualmente estão na direção do sistema Unimed. Acho que é um cara extremamente ligado e antenado com tudo de novo que está acontecendo. É tão inquieto quanto eu, e acho que essa inquietude dele, essa pluralidade de atividades dentro do sistema e fora do sistema faz com que, certamente, a gente tenha aí um bom exemplo a ser seguido. Então, para mim é um prazer. Obrigado aí pela atenção de todas vocês, extremamente simpáticas, desde ontem que a gente vem batendo bola aqui para acertar os ponteiros nesse evento. E eu espero contribuir, mas muito mais do que contribuir, eu espero aprender com vocês, aprender com o Nilton e aprender com os participantes, que eu tenho certeza que a gente vai trocar bons fluidos e boas ideias. É um prazer imenso. A Unimed Caruaru se assemelha muito à Unimed Teresina, e isso tem feito com que a gente tenha um entendimento muito próximo nas concepções daquilo que tem sido feito até agora, do que estamos fazendo nesse momento, mas principalmente e sobretudo o que nós precisamos fazer para a gente continuar nessa robustez desse sistema que carece de algumas atitudes, carece de algumas ações, e eu tenho certeza que se tem alguém que pode contribuir para que essas ações aconteçam, se tem alguém que pode contribuir para definir o que é necessário fazer, Nilton, sem sombra de dúvidas, é um que está escalado no time, seja que número for a escalação. Então, estou às ordens e vamos em frente, vamos bater um papo. Obrigado, meu amigo. Rapaz, para mim é uma grande honra receber você aqui, né, nesse webinar, e dizer que realmente, e eu lhe digo isso com certa frequência, a Unimed Caruaru e sua liderança, ela serve de guia para mim, né, e tem servido nesses anos, e você é um cara que tem uma experiência vasta, tem um senso crítico enorme, tem uma vontade de fazer coisas, que eu acho isso muito bacana, né, porque você executa, né, ao contrário, assim, às vezes a gente fala muito, né, o que eu digo aqui também, a gente, às vezes, fica muita proposta, conversa, e quando passa para execução, às vezes não é tão rápido, e você é o cara que realiza, Pedro. Eu acho, assim, para mim, é mútua essa admiração. Você tem grande capacidade, já mostrou, né? Na verdade, a gente não fica mais falando nem de futuro, assim, porque você já fez muita coisa aí em Caruaru. Os seus recursos próprios, aliás, incluindo o seu hospital, é uma referência. Conheci aí presencialmente e vi o quão pujante, e você teve atitudes corajosas ao longo do tempo de montar unidades próprias de qualidade. Você mostrou aí a certificação, né, os seus outros recursos próprios também, que são extremamente inspiradores para o momento que nós estamos vivendo aqui, que é o que eu estou tentando trazer para cá, a questão da certificação e qualidade, que você já está um passo à frente nesse quesito. Então, meu amigo, é uma grande honra de ter você aqui para a gente discutir sobre esse tema, recurso próprio, e saiba que você é um norte, assim, nas coisas que eu faço também. Eu me guio muito, ligo para você, a gente troca muita ideia, né, e as nossas Unimedes são semelhantes. Temos agora aí o Hugo também, que já teve aí, está aqui agora contribuindo bastante em pouco tempo, já fez muita coisa, porque, acima de tudo, a gente tem vontade de fazer as coisas. Eu acho isso é o que caracteriza nós dois, Pedro. A gente é muito inquieto, a gente não aceita, né, as coisas como elas estão, a gente quer sempre melhorar. Então, meu amigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde a todo mundo nosso aqui de Teresina e de Caruaru, sejam bem-vindos todos e sempre, né? Pedrão, para começar aqui um pouco, Diane, você quer fazer as perguntas ou eu posso ir mandando daqui?
fazer, Não, né? não, a gente vai falar, o doutor Pedro vai falar um pouquinho sobre, ele tem um briefing e ele vai falar Tá, um pouquinho sobre recursos próprios, sobre a importância dos recursos certo. próprios do sistema. Pois pronto. Então, Pedrão, tá contigo. Eu vou, Milton, não fazer o que eu tanto reclamo, né? Que é a gente ficar falando, quando a gente precisa mais ouvir. Então, rapidamente, eu vou só fazer uma falazinha, 1 ou 2 minutos, apenas para o pontapé inicial, mas o que eu gosto mesmo é de bate-bola, é de perguntar o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente fez, e o que é que a gente acha que precisa fazer. Porque recurso próprio, eu estou há 14 anos no sistema, e lá atrás, há cerca de 10 anos atrás, quando se falava em recurso próprio, era uma espécie de tabu, né? As pessoas não queriam fazer recurso próprio porque elas achavam, como nós, a maioria de nós achávamos, que não precisava. Ora, se a gente tinha um hospital de qualidade credenciado, se a gente tinha laboratórios fazendo um bom trabalho, o que justificaria a gente investir em mobilizar recursos, captar recursos no mercado, pegar recursos financeiros do cooperado e investir? Só que as coisas foram acontecendo numa velocidade muito grande e, de repente, a gente começou a ficar refém. Ora, nós somos os melhores e maiores compradores, nós somos bons pagadores, nós temos a clientela e nós temos uma mão de obra altamente qualificada, seja na parte médica, seja da parte não médica. Então, nada justificava que a gente não tivesse o recurso próprio. No entanto, era muito difícil você convencer quem quer que fosse a fazer um recurso próprio. No nosso caso específico, atravessamos uma crise imensa. Nessa época do ano, justamente na época que Caruaru tem um afluxo de cerca de 100, 200, 300 mil pessoas a cada fim de semana, para a festa do São João, nós recebemos uma proposta completamente inadequada do serviço credenciado. E aquilo foi o pontapé inicial para a gente ver que não podíamos ficar refém. Eu fiz, para vocês terem uma ideia, 11 assembleias para aprovar a ampliação dos nossos recursos próprios. Levei pau em 11. Só aprovei na 12ª, porque existia essa crise estabelecida, a gente com a cidade invadida de turistas, precisando de atendimento, e tivemos que enfrentar. Fizemos uma assembleia, aprovamos um recurso próprio e começamos uma grande batalha, porque ia dar prejuízo, se fizesse uma UTI, a gente não sabia cuidar, se a gente começasse a tratar, fazer oncologia, a gente não ia saber fazer, e assim, era muito mais fácil não fazer do que fazer. Decidimos fazer, e hoje eu digo assim, recurso próprio não é panaceia para tudo. Se não for bem cuidado, afunda junto à operadora com recurso próprio. Mas, se bem cuidada, se bem administrada e com a gestão eficiente, e principalmente com a atenção de que tipo de negócio nós temos, é sim a melhor alternativa para qualquer operadora que tenha condições de fazer. Evidentemente que tem casos e casos. A gente tem cidades onde os recursos oferecidos são competitivos, então, diferente de nós aqui, que não tínhamos, a gente pode estabelecer uma competição que pode favorecer a operadora. Mas, para começo de conversa, eu sou a favor do recurso próprio, acho que o recurso próprio é uma boa solução para grande parte dos nossos problemas, e hoje eu tenho uma nova bandeira, com esse florescimento exagerado de faculdades de medicina, onde a gente está formando profissionais de níveis duvidosos de conhecimento. O recurso próprio se constitui num oásis de sabedoria, de conhecimento e de qualidade de serviço médico. Então, temos que investir não só na estrutura física, não só nos equipamentos, mas, acima de tudo, nas pessoas, em especial nos novos médicos que estão saindo da faculdade com a deficiência a olhos vistos. Então, nós precisamos estabelecer uma linha de cuidado também para os nossos profissionais médicos. E quando eu falo profissionais médicos, eu não estou esquecendo que a nossa enfermagem é de qualidade, e nós treinamos a enfermagem, porque nós fizemos seleção de não conseguir aprovar ninguém, e aí decidimos naquele momento que não era só deixar para lá, pelo contrário, iniciamos uma
uma fase que quem foi reprovado e a gente vinha que tinha potencial, fazemos um treinamento de 3 meses e depois selecionamos. Fisioterapia, a mesma coisa, nutrição, a mesma coisa. Então, nós investimos de A a Z em todos os profissionais. E eu espero, Nilton, que a Faculdade de Medicina preencha essa lacuna. Você que é um cara da ciência, você que é um cara da academia, sabe que não existe um serviço, um complexo hospitalar do porte do nosso, se ele não for ancorado num bom serviço de inteligência, num bom serviço de conhecimento, num bom serviço de pesquisa, e é isso que nós vamos marchar nessa direção. Perfeito, Pedro, muito bom. Eu queria até fazer, esqueci aqui de fazer um pouco da linha do tempo da saúde suplementar, né? O que foi, o que era e o que é hoje, né? Na verdade, assim, quando a gente vai lá para a década de 40, 50, né, onde começaram ali as Santas Casas, né, até um pouco antes, e isso foi evoluindo na parte de prestação de serviço, né, as caixas de assistência, o INAMPS na década de 50, 60, né, já para cá, e na década de 60 começou a surgir as medicinas de grupo, né, também. Assim como o nosso sistema, né, que surgiu em 1967, lá em Santos, a primeira Unimed do Brasil. E aí começou a ter a questão da concorrência, né, mesmo mais forte. Então, a medicina de grupo, com suas redes verticalizadas também, né, e o nosso modelo, a princípio, seria um modelo com prestadores, né, e muitas vezes prestadores onde os cooperados eram donos, né, então acho que esse foi um modelo em muitos lugares, como foi o nosso aqui, por exemplo. E aí, em 1980, mais ou menos, foram surgindo as seguradoras, Seguros Unimed, Bradesco Seguros e outras, que aí aumentaram essa concorrência aí pela saúde também. E aí, no ponto crucial, no marco regulatório no ano 2000, com o surgimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que aí mudou o jogo, né? E aí veio uma regulação fortíssima, aonde a questão da eficiência ela tomou o corpo, né? A gente teve que mostrar essa, né, eficiência, até porque a quantidade de regras e mudando o tempo todo, né? E aí a gente então teve esse caldo, né, de medicina de grupo muito verticalizada, as cooperativas com seus prestadores, muitos com sócios, donos cooperados, então começa a criar aquele certo conflito, né, o que serve para quê, e aí, como você falou, né, em cada lugar os recursos próprios surgiram por uma necessidade diferente, né, e até de jeitos diferentes. Os nossos serviços hospitalares, na verdade, aqui a gente tem muito serviço que presta, muitos hospitais, né, muitos prestadores, na verdade, mas os nossos eles foram surgindo no meio dos outros. Assim, a gente tem prestadores variados hospitalares, resolveu se investir mais na alta complexidade, acreditando que a verticalização seria uma coisa boa, mas com tudo isso que você falou, sempre com contraponto de quem falava o seguinte: olha, se eu tenho tanto prestador disponível, será que eu vou saber fazer melhor? Será que eu vou saber fazer mais barato? Será que eu vou fazer? E ainda hoje essa é uma discussão aqui, entendeu? Por conta da variedade, né, de prestadores que nós temos. E o que eu tenho visto, Pedro, assim, em regra, os nossos serviços próprios, eles são muito bons em termos de qualidade, né? Então, assim, eu fui aí, o seu é excelente, é um dos top mesmo que eu conheço, assim como outros, como a gente foi conhecer em Sorocaba, os de Fortaleza, são muito bons. Os serviços têm uma qualidade boa, o de João Pessoa, que eu também conheci lá. E aí a gente se pega naquela questão mesmo da viabilidade econômico-financeira, e aí eu estou falando, por enquanto, dos hospitais, né? Depois a gente vai tocar nos outros recursos. Como que você... Eu sei que você aí teve uma situação de negociação e o que motivou mais você a fazer isso, né? Mas como você enxerga, você é um cara que viaja o Brasil todo e sabe de todas essas dificuldades. Você, na sua visão, a questão do recurso próprio, ela acaba sendo mais
por conta de você prestar a qualidade, porque você pode ter uma qualidade superior e ter um custo também superior, e isso contribui de alguma forma. O que eu quero dizer? É no todo que a gente enxerga como vendedor de plano de saúde, que é o nosso negócio principal, né? A gente vende produtos e plano de saúde, ou você enxerga ele mais no benefícios, falando de cooperativa, né? Porque a gente sabe que a cooperativa ele tem uma limitação em relação ao custo. Um custo que eu digo assim, não pela nossa própria natureza de gerar trabalho e renda para o médico cooperado, é uma linha que a gente tem que deixar preservada ou tentar deixar preservada. Ele seria mais benéfico para a gente do ponto de vista de entregar a qualidade e gerar um valor como um todo no plano de saúde, ou não? Também a gente fazer uma gestão de eficiência de custo e aí como é que você prova isso para os seus cooperados, que é melhor você ter um recurso próprio do que você contratualizar fora, por exemplo. Então, falei muito, mas você é um cara muito inteligente, você vai saber destrinchar aí. Não, Nilton, eu acho que nesse aspecto a gente que vive no dia a dia da gestão da operadora e em especial dos recursos próprios, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mentalmente mais direcionado, não precisa raciocinar muito para encontrar a resposta, porque para mim a resposta é muito clara. Primeiro, se você observar a posição geográfica onde nós estamos, que a gente se compara muito com o Sul, esquecendo que nossas distâncias são muito maiores do que o Sul e, principalmente, nossa densidade demográfica. Então, Pernambuco é um retângulo, como vocês conhecem, no mapa, mas se você ver, só tem gente no primeiro terço e no segundo terço. O terço do meio não tem ninguém. Então, você fica com uma distância muito grande da capital. Isso era uma coisa que me assustava, porque eu comecei minha vida dando plantão em várias localidades, e eu me assustava em pensar que se eu sofresse um acidente, o hospital que ia me socorrer de um traumatismo craniano era no Recife, me assustava saber que se eu tivesse um infarto, eu só ia ser socorrido no Recife, me assustava saber que uma fratura exposta de grande complexidade só ia ser feita no Recife. Esse foi o primeiro ponto que lá atrás, quando eu ainda era gestor público, eu pensava muito na questão da rede, de ter locais específicos para você ser socorrido. Quando eu virei gestor da Unimed, o meu pensamento foi o mesmo, está na hora de fazer um ponto de referência no meio do caminho. Quem vem do sertão para Recife são 300 quilômetros, 400 quilômetros, e não tinha um hospital de porte no meio do caminho. Esse foi meu primeiro motivador, porque eu vinha do SUS com a mente de gestor público, pensando em rede para fazer a referência e a contra-referência. Quando eu comecei a trabalhar na Unimed, eu comecei a entender que, além de um grande fomento na área do trabalho, ou seja, além de eu criar muito posto de trabalho, vários postos de trabalho para os nossos médicos, nós éramos a maior alavanca da economia médica que tinha. Nós éramos, como eu disse no início, os maiores compradores, os maiores consumidores e os melhores pagadores. E, no entanto, a rede credenciada, e aqui sem fazer juízo de valor de nenhuma especificamente, mas o respeito entre o prestador e nós, compradores, ela não era uma relação respeitosa. Pelo contrário, era uma relação de quase subordinação, ou seja, eu sou o melhor cara que compro, eu vou na tua venda, sou o melhor comprador, eu pago em dia, sou quem mais compro e tu me trata como se eu fosse um freguês qualquer, e a gente sabe que no mercado não devia ser assim. Esse foi o segundo ponto, foi a relação de respeito entre quem me vendia o serviço e quem utilizava. E o terceiro, Nilton, principal, era que tipo de serviço eu estou ofertando ao meu cliente. Por quê? Eu vendo uma marca que tem um peso, uma marca que tem respeito, que lá atrás, quando eu comecei, a propaganda era: você compra um plano de saúde e é atendido pelo próprio médico. Então, isso já tinha um peso muito grande.
Juntando esses 3 fatores determinantes, aí veio os fatores adversos, que era, o cooperado não queria que fizesse investimento, o cooperado achava que não tinha necessidade de construir um hospital, porque já tinha um hospital bom na cidade, o cooperado achava que a gente não sabia gerenciar, que a gente era médico, não sabia gerenciar. Tudo isso vira uma salada difícil de conduzir. Quando a gente iniciou, é evidente que nós apanhamos. A oncologia, por exemplo, quando nós iniciamos a oncologia, nós apanhamos bastante. Mas eu tenho certeza, e hoje os números me mostram isso, que os erros que nós cometemos foi menor do que o custo que nós teríamos. E se você aplicar isso na farmácia, estou olhando aqui para a Hugo e me lembrando, se você aplicar isso na farmácia, era um absurdo. Por quê? Porque a gente pagava tudo que era o que dava o lucro para os outros, e o nosso ia para o lixo. Quando nós aprendemos a fazer, o resultado apareceu, e eu tenho números para mostrar. E o que é que eu convenci o cooperado? Se você botar aí na apresentação aí, tem um slide aí, se você puder mostrar aí, e ele tem a evolução do resultado da minha rede própria. O título é Evolução do Resultado da Rede Própria. Coloque aí, por favor. Pode ir, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Aí, se você analisar esses gráficos, você vai ver, em 2020, nós tivemos um faturamento de 133 milhões, gastamos 108, pagamos 26 aos médicos, tivemos um resultado positivo. Veio a pandemia, Nilton, nós tivemos 23 milhões de custo, e você sabe que quem não tinha recurso próprio ainda está pagando essa conta. Nós pagamos essa conta, saímos e estamos em pé de novo. E 23 está com um resultado negativo de 7 milhões, isso aqui não tem nada a ver com a operação, isso aqui chama-se TEA. Isso aqui chama-se fraude, isso aqui chama reembolso, isso aqui chama-se um bocado de coisa. Mas na operação, você vê, nós saímos de 133 milhões para um faturamento de 212 milhões, ou seja, é um crescimento espantoso. E para onde ia todo esse dinheiro? Esse dinheiro ia todo para a rede credenciada, que não devolvia para mim em qualidade, para meu cliente, e muito menos em posto de trabalho para os meus cooperados. Então, quando a gente mostra isso ao cooperado, e aí você começa a entender. E aí, quando você volta um slide aí que tem a evolução dos custos do OPME, é a mesma coisa. Você vê, com toda dificuldade, com tudo que a gente tem, a gente mantém um crescimento praticamente igual, de 23 para 24. E olhe que, se você passar mais um slide aí, você vai ver, tem vários números. Eu posso mostrar inúmeros números, mas tem um slide aí que também é fundamental. Esse slide eu mostro todo final de apresentação. Passe aí, por favor. Tem um slide aí. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Mais um. Isso aí, Nilton, é o ticket. Volte, por favor. Isso é a evolução do ticket médio. Eu pagava 5.390 do ticket médio em 2021. Em 2024, eu paguei 4.700. Aonde era que eu conseguiria isso se eu não tivesse o controle? Aonde é que eu conseguiria? Era para estar em 10 mil, provavelmente. Mas passe mais um slide aí, por favor. Mais um. Não, então anterior, por favor, anterior. Menos um, menos um, menos. Esse slide, normalmente, Nilton, eu mostro ele na GO. Eu tenho o Smart Farm, isso aí é um mérito do Hugo, que está aí com você hoje. A gente investiu muito em farmácia, porque a gente descobriu que era um ralo sem fim. E começamos a investir. Então, a gente chega no final do ano, mostra para o cooperado que dentro do meu recurso próprio eu economizei 8 milhões. E eu mostro onde foi e como foi. Aí, se você volta mais um slide, por favor. Menos um.
Menos. Mas pode passar. Vá. Mais um. Vá. Mais um. Aí, em 2024, por conta de incremento de tecnologia, redução de pessoal, renegociação de contrato, mercado livre de energia, eu economizei no primeiro trimestre de 2024 R$ 1.377.000. Se eu continuar fazendo isso, o que é que vai acontecer? Quando chegar no final do ano, eu tenho como mostrar ao cooperado o que foi feito. E ele entende perfeitamente, porque ele sabe que quando a gente mostra o que poderia ter sido gasto, quando você faz a conta o que poderia ter sido gasto no recurso credenciado, contratado, é um absurdo. Então, hoje em dia, eu não tenho mais dificuldade em convencer, nem preciso eu convencer o cooperado da importância do recurso próprio, porque eu tenho 300 médicos trabalhando no hospital, 80% da nossa produção é realizada dentro do hospital, o que significa que o dinheiro fica no bolso dele. Tem um gráfico aí que mostra, eu tenho 80%, 78% taxa de ocupação, a minha média hoje é de 80%. Então, resumindo, hoje eu não tenho a menor dificuldade em justificar para o meu cooperado a necessidade do investimento próprio. Prova disso é que nós temos avançado, evoluído e vamos, se Deus quiser, evoluir mais ainda, porque está provado através de números que ou a gente tem um recurso próprio, e aí vem toda a importância, seja para controlar a qualidade, seja para reduzir custo, seja por eficiência operacional e seja pela satisfação do cliente interno e externo. Então, eu não tenho a menor dúvida, a menor dificuldade em dizer, em mostrar e provar que o recurso próprio é essencial. Mas um alerta, recurso próprio precisa de gestão, recurso próprio precisa de eficiência e precisa de sistemas que lhe mostrem o que está acontecendo na hora e não depois do que foi ocorrido. Muito bom, Pedro. Foi bom você ter trazido esses dados, né? Porque quando a gente fala com números, você sabe que eu gosto bem de muitos dados, isso ajuda a mostrar realmente o que, assim, que todos esses investimentos, que não são poucos, né? Porque eu imagino, e pelo que eu sei, né? Você investiu bastante em tecnologia, investiu bastante na parte de automatização da farmácia, né, aí de vocês. Então, antes dessa economia, houve lá atrás um investimento que não foi pouco também. E essa é uma dificuldade que, às vezes, eu tenho aqui, por exemplo. Às vezes, até para gastar, não, a situação já está difícil, e aí ninguém quer gastar com nada, como você falou aí, né? Por que eu vou fazer uma coisa, vamos fazendo do jeito que está. Quando, na verdade, o que você tem que pensar é que a situação ela pode ficar melhor se você investir para que lá na frente tudo você precisa de um investimento para ter o retorno depois, né? E é preciso ter a sabedoria de esperar também e colher isso, né? E eu venho conversando já com você há um tempo e você fez isso lá alguns anos atrás. Na verdade, esse resultado aqui ele vem de um investimento passado. Você tem o Command Center aí, que eu sei que tem também, que é um monitorizador, né, vamos dizer assim, de processos que estão ocorrendo na hora também, né, mas, acima de tudo, tem o controle, né, que eu acho que isso é que é importante. A gente tem uma dificuldade aqui, Pedro, por exemplo, as suas OPMEs, aí, que eu lembro que isso sempre foi muito problema também aí, a gente aqui tem vários prestadores, como eu te falei. Então, como que você fez, né, para os procedimentos, vamos dizer assim, de maior margem ou de melhor margem, fosse para o seu recurso próprio e não fosse para outro? Isso foi um direcionamento ativo, isso foi
através de regimento, enfim, ou convencimento dos cooperados, ou pagando mais? Como é que foi feito esse direcionamento para o seu recurso próprio? Eu queria que a menina colocasse a apresentação no início, que depois que eu responder, eu vou passar rapidamente os slides, que ele tem várias respostas sobre isso que você está perguntando. Mas a principal causa que fez nós atentarmos e decidirmos fazer o que fizemos foi a dor. 22 milhões de resultado negativo, onde a gente tinha que tomar uma atitude drástica, porque esses 22 milhões de resultado negativo não foi da operação, foi, se você vai ver no gráfico aí, foi 23 milhões o custo do Covid, mas chegou no momento mais doloroso para uma cooperativa, que foi o cooperado botar a mão no bolso e fazer aporte de capital. Quando nós decidimos levar essa decisão para a Assembleia, nós já fomos com o problema e com a solução. Ó, pessoal, nós temos um problema que não foi causado por má gestão, foi um problema atípico que aconteceu, mas o fato concreto é que ele existe e precisa ser resolvido. E, para ser resolvido, ele vai precisar de capital, que cada um vai ter que botar a mão no bolso. Cada um colocou, na época, 18 mil reais cash. Isso foi em que ano, Pedro? 22. 22. 15 dias depois, eu chamei uma assembleia e disse, olha, pessoal, se a gente não tomar medidas duras, com poder de polícia, a gente não vai conseguir resolver o problema. E aí a Assembleia estava 100% favorável a tomar medida dura. Todo mundo triste porque tinha que botar a mão no bolso e sabendo que tinha uma meia dúzia que se locupletava, meia dúzia que fazia do jeito que queria. Aprovamos numa Assembleia medidas duríssimas e colocamos em prática e fomos à luta. E aí foi uma luta diária. Vale salientar que a maioria dos cooperados entenderam, a maioria dos cooperados colaboraram, a maioria dos cooperados começaram a entender que ou a gente fazia a coisa da maneira correta ou íamos pagar a conta de novo. E isso ajudou bastante. E aí começamos a discutir a questão do OPME, a questão da empresa, a questão dos protocolos, a farmacoeconomia, porque era um samba do crioulo doido, cada um prescrevia o que queria, o cara prescrevia um medicamento, usava um comprimido, jogava a caixa fora, alguém pagava essa conta. Então, não foi uma medida isolada, foi um conjunto de medidas, isso visto diariamente, e Nilton, o mais importante era o acompanhamento. A gente tinha acompanhamento semanal, acompanhamento quinzenal, acompanhamento mensal. Então, todo dia a gente estava vendo o que era que estava acontecendo, todo dia sabia. Controle para não faltar medicamento, controle para comprar corretamente, controle para saber se o medicamento prescrito estava chegando na ponta, controle no desperdício, ou seja, foram várias medidas pequenas, de impacto grande, de insatisfação na ponta, porque você sabe como essas medidas. Mas o que é que acontece? Na hora que o cooperado também começou a ver, e a gente mostrava isso, live de 3 em 3 meses, todo final de mês mostrando o resultado, reunião com a Fundação Dom Cabral, que vinha acompanhando a gente, mostrando tudo que estava sendo feito e os resultados, aí ficou mais fácil. E o mais importante, resultado. E não tem como não dar resultado se fizer a coisa certa. Agora, você falou uma coisa que é importante. O investimento, o custo no sistema, o custo na aplicação daquelas medidas que precisam, isso tem um custo. Mas esse custo ele começa a cair exatamente quando o resultado começa a aparecer. E isso aparece na ponta. Eu vou passar rapidamente aqui os slides, são poucos slides, só para você ver a evolução, e aí vocês começam a entender o que é que está acontecendo. Volta primeiro, por favor. Esse primeiro slide, a gente tinha um custo assistencial de 219 milhões em 20, em 24, 83. E veja que de 2022 para 2023 ele praticamente se manteve. Mas você vai ver nos números do atendimento que os números aumentaram. Isso aqui está com a projeção para o quarto trimestre, que você sabe que a gente só tem o final no resultado. Isso, nessa época que eu fiz esse slide, ainda não tinha. O próximo. Aqui, exames.
A gente tem um custo médio de exame de uma frequência de 23,8 para a gente dentro de casa 21. Agora veja o custo. Evolução do custo médio de exame de 39 para 30. Quando você multiplica isso por 70 mil exames, que é o que você faz, aí o dinheiro começa a aparecer. Próximo. Aqui é a mesma coisa. Veja o erro. Veja que eu falei do erro. O erro só para aproveitar teu slide aqui, teu dado. Você fez alguma ação nos exames especificamente? Eu vi, você tem um centro diagnóstico muito bom lá também, né? Com ressonância e tudo, né? Investimos num laboratório que hoje tem um NPS de 92. Pessoal altamente satisfeito, por quê? O que era que acontecia antes? O cooperado reclamava do resultado do exame, mandava o exame para fora. E a gente, burramente, ao invés de investir no laboratório, ficava reclamando do cooperado, que o cooperado não colaborava. No dia que nós descobrimos que o que a gente precisava era melhorar o nosso recurso e investir no nosso recurso, trouxemos gente de fora, trouxemos consultoria, fizemos um laboratório num lugar estratégico da cidade, uma avenida, a principal avenida da cidade, laboratório embelezado, mas principalmente com um atendimento de altíssima qualidade. Você passa 6 horas da manhã no hospital, está lotado, na frente do laboratório está lotado, 7h30, 8 horas você passa, não tem mais ninguém, porque o pessoal é atendido com qualidade. Óculos para criancinha não chorar, tudo que o laboratório privado fazia, que a gente não fazia. A gente pagava a conta para o cara fazer e não fazia no nosso. Então, hoje, nosso laboratório, você vai ver os números aí, 72% dos exames feitos dentro de casa. Então, investir nas pessoas e na qualidade dos equipamentos. Aqui, o próximo. Quando eu falo dos erros, você veja, o nosso internamento era 10 mil em 2020, o ticket médio. Era 12 mil, enquanto que no mercado era 10 mil, da gente era 12 mil. Apanhamos, hoje nós estamos com 9 mil. Imagine os nossos internamentos no preço do mercado. Então, assim, dia a dia, toda hora, discutindo o que é que precisa ser feito. Seja uma pintura diferente no consultório, seja um medicamento de alta tecnologia. Tudo tem que ser pesado e medido. Próximo. Vou passar rapidinho para não gozar. Aqui o custo de OPMF, você vê que a evolução de um ano para outro praticamente se mantém, mesmo a gente sabendo do impacto do dólar, mesmo sabendo tudo isso. Próximo. Isso é compra bem feita. Aqui nós já estamos praticamente no osso. O preço que a gente tem comprado ao PME, hoje a gente já sabe que não tem mais muita margem para a gente ganhar, porque realmente a gente está comprando muito bem. Isso aqui é um resumo, principalmente de suprimentos, e aí foi uma grande ação de Hugo, junto com toda a equipe de suprimentos, fizeram brotar água da pedra, realmente, foram atrás e descobriram como economizar, onde economizar, e principalmente como manter a economia, porque muitas vezes o que é que acontece? A gente toma medidas difíceis, dolorosas, vê o resultado e relaxa. Não tem jeito, relaxou, volta para onde estava e volta cobrando juro e multa. Então é diário, tem que cobrar todo dia e exigir que as coisas sejam feitas da forma que foi definida. Próximo. Aqui é da rede própria, que eu mostrei, o próximo, que é o resumo. Aqui você veja que veja que o número de cirurgias com OPME saiu de 652 no primeiro trimestre de 2023 para 838. Então, às vezes o cooperado chega para ver e faz, está dando resultado porque vocês estão proibindo cirurgia, porque isso, porque aquilo. Quando a gente mostra os números, acaba o discurso, eu termino a apresentação na GO, praticamente não tem pergunta, porque como é que o cara vai contestar? Eu estou mostrando que aumentei o número de cirurgias sem OPME, aumentei com OPME. E, Nilton, nessa decisão da GE, nós decidimos que nenhuma cirurgia acima de R$3 mil será feita fora do nosso hospital. OPME acima de 3 mil é dentro do hospital. Isso é básico, certo? A gente tem um hospital credenciado, e é importante ter um hospital credenciado. Por que é importante ter um hospital credenciado? O cliente, às vezes, fica insatisfeito com o nosso hospital e ele vai lá fora e vê que lá fora é pior do que o nosso e ele volta satisfeito.
Se ele não tiver uma válvula de escape, ele vai ficar dentro do nosso serviço, achando que nós estamos fazendo equivocado. Então, é importante, mas tem que ter controle. E agora, nessa sazonalidade, nós sofremos uma pressão enorme para liberar a cirurgia. Seguramos, não liberamos, continuamos sem liberar e vamos vencer que essa virose está passando já. O próximo. Pedro, aí nesse aspecto, por exemplo, você trouxe para dentro, né? Você estipulou em R$3.000, que é, enfim, quase todas as cirurgias que tem, né? O PME. Mas ainda assim manteve um controle de regulação na liberação das cirurgias, pelo que eu entendi, né? Então, para não liberar demais também dentro do hospital. E até porque, pelo período, né, de dengue, virose e tal, imagino que também esteja cheio de casos clínicos também. Sim. Internado. Então tem que ter esse equilíbrio de ter vaga, né, também. Equilíbrio de vaga e equilíbrio de custo, porque de repente também. Tem uma cirurgia com uma PME alta, a gente dá uma reduzida e segura para não liberar tanta no mesmo mês. É um jogo diário. E aí tem um quadro que é o resumo, Nilton. Se você vê taxa de ocupação acima de 75%, paciente dia ainda está alta, tempo de permanência média está abaixo da ANAP, giro de leite mais ou menos com a ANAP, procedimentos cirúrgicos, urgência de adulto, ou seja, todos os nossos... Ressonância magnética, a gente está fazendo 50% da ressonância dentro de casa, da tomografia 80% dentro de casa, e essa constância de trazer para dentro de casa é em tudo que a gente pode, a gente procura trazer para dentro de casa. Próximo. Esse é um ponto, Pedro. Volta um pouquinho esse slide, que esse slide é muito importante. A gente está aqui nesse momento agora de internalizando um parque de imagem, e a gente tem muita clínica credenciada. Então, assim, nossa é um pouco diferente até das outras Unimedes, que a gente tem muito credenciada, né? Tem 200 prestadores, é um negócio aqui fora do... Ao longo dos anos foram feitos vários credenciamentos graciosos, enfim, sem muita análise de necessidade de rede, e que nós chegamos hoje agora numa situação de difícil controle. Mas a gente está fazendo esse movimento de inversão, inclusive compramos uma ressonância, né, então para instalar, que a gente não tem ainda no recurso próprio. Mas aí você falou que faz 50%, né? E você está com 70 mil vidas, não é isso? Isso. Quantas ressonâncias, se você sabe esse dado, você tem, além da sua, tem mais quantas? Só para a gente ter uma ideia de parâmetro. Quantas tem aqui na cidade? Isso, da sua rede credenciada. 5. Você tem 5 para 70 mil vidas, não é isso? Isso. Só que sendo que a sua é 50%. Eu não cobro com participação, levo tudo para dentro de casa. Isso, então você usa dessa estratégia para estimular, né? Você não cobra a coparticipação quando faz dentro. E aí você falou que faz 80% das tomografias. Você tem uma máquina só de tomo ou tem duas? Uma máquina só dentro do hospital. Também no mesmo formato, né? De não cobrar a coparticipação. E estamos em fase de andamento do projeto, vamos fazer mais um serviço de mais uma máquina de carga. Só para falar um pouquinho que o Pedro ele já tem uma diferença importante nesse momento do TEA, e ele é mais importante ainda, que você já tem planos com franquia, né, e com a participação há muito tempo já, né, também, Pedro, né? Franquia mais tempo, com a participação menos tempo, mas ambos são com a participação de quanto tempo para cá, mais ou menos, só para ter uma ideia. Com a participação deve ter uns 8 anos. 8 anos para cá, né? Ou mais. E isso tem sido importante, apesar de que a questão do TEA é difícil controle, né? Mas no caso aqui você usa para regular, né? Também que isso é importante para o seu recurso próprio, né? Então isso aí é um redutor. Uma estratégia, né? É um fator redutor. Na hora que o usuário precisa utilizar, ele pensa 2 vezes. Aí ele acaba com aquele discurso: doutor, peça tudo que eu tenho direito, para doutor, peça o que é preciso. Porque quando ele chega na hora que vai pagar a coparticipação, ele sente no bolso e aí ele vê que não tem necessidade de fazer aquilo que não precisa. Isso para mim, hoje, vender plano sem coparticipação é um tiro no pé. E no caso do recurso próprio, acaba sendo uma estratégia de direcionamento, né?
Perfeito. Acho que essa aí que deu muito certo. Isso. Bacana. Aí você vê todos com NPS bom, né? Mesmo eu 42 vou passar, é um passa o NPS próximo bom aí. também. Você veja que o ano passado a gente teve 8 milhões de redução de custos. Esse ano, se der tudo certo dentro do nosso planejamento, nós teremos 5 milhões. Por quê? Porque a OPME, que é o grande ofensor, a gente já está comprando no preço certo. A gente já reduziu bastante. Então, há uma redução. E veja que significância, são 3 milhões, né? Próximo. Aí a redução, Nilton, essa é outra coisa que mostra o que é o recurso próprio. Imagine se a gente não tivesse controle de OPME. Veja que de um ano para outro, praticamente mantivemos dentro do mesmo preço, mesmo aumentando o número de cirurgias, como você viu lá atrás. Próximo. Aí foi o ticket médio, né, que a gente conseguiu sair de 5.300 para 4.700. Próximo. E aí, NPS, se você olhar, a gente tem aí 4 zonas de encantamento, que é a maternidade do hospital, a fisioterapia, a oncologia e o viver bem. A gente tem 4 zonas de excelência, Hospital Unimed, Operador Unimed, Laboratório Unimed, Venda de Saúde e o resto tudo zona de qualidade. Quer dizer, a gente tem um lugar de zona de aperfeiçoamento, que como não poderia deixar de ser, que é a urgência. A gente trabalha diariamente, mas você sabe que a urgência realmente. Então, a gente vê claramente que a satisfação do cliente, a gente monitora a rede social, hoje, raramente a gente tem um ofensor na rede social, a gente monitora os elogios, a gente monitora as críticas e ficamos fazendo isso. E o resultado é que hoje a gente tem certeza absoluta que o nosso recurso próprio, e aí eu não estou falando apenas do hospital. O hospital é o grande carro-chefe, mas você tem todos os outros serviços que giram no seu entorno que fazem com que o recurso próprio ele passe a ser uma referência no hospital. Tanto que a maioria das coisas hoje que são feitas aqui, eles procuram imitar o hospital, né? Procuram imitar o Unimed, o que é um bom sinal. Era só esses slides que eu tinha, que dá um resumo aí, mais ou menos, do que é a importância do recurso próprio para a Unimed Caruaru. Pedro, é muito bom, assim, eu vou mudar um pouco, a gente ficou muito aqui na questão hospitalar, nós já vamos para quase 1 hora de conversa, é porque passou, foi ligeiro. Mas eu quero tocar num ponto que hoje tem sido crucial, a gente tem discutido bastante isso, você é um ativista do tema, né, junto com o Mauro Cury, e eu também, né, me coloco nesse mesmo grupo. Cara, a gente tem sofrido um impacto enorme das terapias especiais. Aí eu fui para uma inauguração de um recurso próprio de terapia seu, que ficou muito bom, e você falou que já depois daquilo já fez um segundo e parece que já vai caminhando para o terceiro, salvo engano. A gente aqui também está com um, mas não chega nem perto de atingir o volume, né? Como eu já coloquei também, que no nosso caso aqui a gente teve, por uma questão mesmo de produto, aí a gente acabou tendo uma entrada, né, de crianças com TEA, todo mundo se fechou e a gente estava com o PF aberto, o Plano de Pessoa Física aberto, nacional, depois a gente foi diminuindo para estadual, a gente já tirou, agora estamos só com o PF nacional, mas nesse meio tempo a gente teve uma entrada gigante aqui, e que talvez, pelo que eu sei até agora, proporcionalmente ao custo assistencial, o nosso aqui de Teresina é o maior custo das Unimedes, chegando a 12% do custo só de terapias especiais. E aí, aonde entra o recurso próprio, já que também tem os custos, né? Você vai pagar funcionários, você vai pagar os terapeutas, geralmente, que acaba contratando CLT, enquanto os outros pagam PJ muitas vezes, enfim. É aquela coisa que a Unimed não pode fazer uma coisa mais ou menos, né? Quando ela vai fazer, ela tem que fazer para valer, porque senão, primeiro que não tira do credenciado, os pais, ainda mais nesse tema tão sensível, né? Os pais eles têm que ter a credibilidade, então a gente investe mesmo. E aí eu te pergunto, mesmo assim, vale a pena investir em recurso próprio no caso das terapias especiais? Qual a tua experiência aí já nesse momento e o que você acha sobre isso?
Nilton, primeiro, eu acho que esse tema ele precisa de ter maior responsabilidade do que está tendo até hoje. Isso é um assunto que precisa virar uma política de Estado, é uma pandemia, é um caso de polícia e precisa realmente de um tratamento diferenciado sob pena de nós sucumbirmos com esse problema, porque está realmente fora de controle. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tanto o transtorno do desenvolvimento como o home care precisam de gestão eficiente por quem paga a conta. Porque se deixar para quem recebe fazer essa conta, nós não vamos conseguir pagar. Esses são dois pontos que é a política maior. Alguém, seja o governo, seja as instituições, abrange, Unimed, FenaSaúde, todo mundo tem que se unir e enfrentar esse problema. Em relação ao recurso próprio, nesse sentido, eu diria a você, primeiro, eu já vou para o quarto. Eu fiz o primeiro quando você estava aqui, estamos fazendo o segundo aqui em Caruaru. Fizemos o primeiro em Garanhuns, estamos partindo para o segundo em Garanhuns. Então, nós vamos por 4. E a resposta, se vale a pena, é absolutamente sim. Porque hoje, quando um paciente é diagnosticado e encaminhado para o serviço, que ele vem para nós procurar o serviço que é prescrito pelas receitas de bolo, nós chamamos a família, fazemos uma consulta multidisciplinar com todos os profissionais envolvidos, mostramos às mães o que é que o filho dela precisa e mostramos os resultados que nós estamos obtendo. Eu acho que eu mandei uma foto para você de umas crianças que, infelizmente, a gente não pode divulgar, mas aquelas crianças estavam em terapia no nosso serviço próprio. E você, olhando de longe, pareciam crianças absolutamente sem nenhum tipo de problema do que a gente está acostumado a ver. E por que isso? Porque nós estamos dando no nosso serviço a chance de criança ser criança, fazendo terapia necessária, fazendo o que precisa ser feito, mostrando aos pais a evolução e, principalmente, comparando o resultado das clínicas milionárias com os nossos resultados. Na hora que as mães começaram a perceber isso, na hora que elas começaram a ver os filhos delas que faziam 2, 3 meses que estavam na terapia e não diziam um A, e em 2 meses na nossa clínica, as crianças começam a falar. Na hora que elas começam a perceber essa diferença, nós ganhamos aliados, e é o que nós estamos fazendo. E eu lhe digo que eu fiquei extremamente preocupado com o seu custo. Eu disse, meu Deus, como é que Nilton está aguentando? Porque sua conta está absurdamente alta. Nossa conta, que Deus permaneça nos ajudando, ela está em declive, cada dia ela tem caído. Onde é que nós estamos gastando dinheiro? Com as liminares absurdas que recebemos, fazendo prescrições de 60 horas, 40 horas, 50 horas por uma criança. Na hora que a criança vai para nós, encaminhada de forma correta, o custo reduz. E o custo reduz, Nilton, não é por baixa qualidade, nem por falta de fazer o que precisa ser feito. É por fazer aquela célebre fase. Nós estamos fazendo o melhor, da melhor maneira possível, de forma sustentável. Nem mais, nem menos. E é essa a diferença. Então, eu digo a você, inclusive, se você quiser, depois você manda alguém vir aqui. É um serviço extraordinário, o serviço da gente está extraordinário. E a adesão dos pais, a adesão das crianças tem feito com que ele comece a sair do vilão, que a operadora de saúde era um vilão, né, que só queria economizar para não gastar dinheiro, e as crianças eram vítimas. Aí nós conseguimos provar que tinha crianças que entravam pela porta da frente, saía pela porta dos fundos. Nós conseguimos provar que tinha terapeuta ocupacional que não tinha nem o 2º grau completo. Nós conseguimos provar que o reembolso era feito para terceiros. Nós conseguimos provar que tinha clínica pagando o tratamento, o plano de saúde. Nós conseguimos provar que tem advogado trabalhando diretamente para a clínica e sócio de clínica.
Ou seja, isso tudo está na mão da justiça, está correndo em segredo de justiça, mas isso vai estourar. Inclusive, a maior ofensora nossa aqui em Caruaru já está com as barbas de molho, porque ela já percebeu, como diz o bandido, que a casa caiu. E a casa dela, com certeza, vai cair, porque é um escândalo que ela está fazendo. Então, recurso próprio. Nós estamos investindo até em quem não é funcionário, Nilton. É fono, físio, que não é Unimed, mas nós estamos pagando o curso, nós estamos pagando. Ah, mas vai pagar o curso e ela vai embora. Vai, mas outra entra e a gente vai treinando e o mercado vai se regulando e nós estamos investindo muito nessas pessoas, investindo em tratamento e investindo nas famílias. Estamos chamando as famílias. Fizemos um dia do autista no cinema aqui, foi um sucesso. Fizemos uma parceria com o shopping, fizemos uma sessão exclusiva para eles. Vamos fazer um evento agora em Garanhuns. Ou seja, ao invés de brigar com as mães, ao invés de brigar com o problema, nós estamos chamando o problema para dentro de casa, discutindo e, principalmente, mostrando às mães e aos pais, principalmente às mães, né? É pouco pai atípico, a maioria abandona as mães, infelizmente, mas a gente está chamando elas, estamos transformando elas em parceiras, estamos transformando elas em cúmplices do bem e não cúmplices dessas quadrilhas que estão aí instaladas nessas clínicas. Então, minha opinião não é uma opinião, é um conceito baseado em resultado e números. E os resultados e os números nos dizem que estamos no caminho certo, e que, pelo menos até aqui, o recurso próprio tem sido um ponto de equilíbrio nessa bagunça que se transformou esse assunto e que você, junto com Fernando e Natal, junto com tantos outros colegas nossos, são vítimas. E, de novo, não podemos nos comparar com o Sul. O Sul não tem esse problema. E quando a gente ficava preocupado por que tão pouca relevância se dava a esse tema, foi quando eu conheci os números, que aí eu entendi por que eles não se preocupam, porque para eles esse número ainda não chegou a um patamar que realmente preocupa. Então, o problema é nosso, é da linha do Equador para cima, nós temos que nos unir, nós temos que combater essas quadrilhas e, principalmente, chamar os pais para dentro da empresa, chamar o povo para trabalhar com a gente, para a gente tratar bem dessas crianças, que são as principais vítimas desses bandidos. Perfeito, Pedro. Excelente mesmo, excelente comentário, e é o que a gente tem falado esses últimos dias, né? Quando a gente faz conta, né? Então, muita gente compara, quando eu vejo ali o resultado, inclusive saiu agora o primeiro trimestre, né? Que as Unimedes do Sul e do Sudeste, além de já estarem protegidas por produtos com coparticipação há muito tempo, eles não têm esse problema. A maioria tem plano pessoa jurídica, 70%, 80% da carteira, onde eles colocam esse custo dentro do reajuste e vai em frente, e nós não. Nós temos muita pessoa física, né, dentro da nossa carteira, pela própria economia da região, né, isso é próprio do Nordeste, entre 30% e 60% de pessoa física, no meu caso aqui 50%, o seu também tem quase 50% de carteira pessoa física, e isso é uma carteira mais vulnerável a esse tipo de situação, e que fez com que a gente realmente sofresse coisa que as outras Unimedes do Sul e do Sudeste e do Centro-Oeste não têm, definitivamente. Isso é um problema específico aqui da região Norte e Nordeste, e aí, às vezes a gente fica esperando demais os outros e que, na verdade, a solução tem que vir da discussão entre nós, né? E foi muito bom essa tua fala aí do recurso próprio, a gente está realmente sofrendo demais com esse tema, né? A gente tem algumas clínicas que estouraram aqui, nos últimos 3 anos aqui, foi o negócio de saúde que mais abriu aqui, foi clínica de terapia faturando mais do que hospitais. Tem clínica de terapia aqui que fatura mais do que 2 serviços hospitalares que fazem cirurgia cardíaca, cirurgia de alta complexidade, e uma clínica de terapia faturando mais do que 2 serviços hospitalares. Isso é uma coisa totalmente fora de qualquer razoabilidade quando você possa pensar nisso. E muito fruto ainda de tudo isso que você comentou, de fraudes e de estímulos, muitas vezes excessivos para as crianças, né? E quem mais sofre, na verdade, o que nós estamos fazendo, e aí
até te contei daquela experiência que a gente foi para Londres, lá onde a carga horária de terapias é infinitamente menor do que aqui, né? Então, o que a gente para pensar que, na verdade, nós estamos fazendo um mal para as crianças e não o bem, né? E com isso gerando um impacto de desequilíbrio econômico-financeiro das operadoras, o que prejudica a assistência dos outros beneficiários, né? Inclusive crianças que têm outros problemas, câncer, enfim, porque o dinheiro ele é um só, né? Se você desvia para um lado, ele falta do outro, né? Então, isso realmente a gente aqui não conseguiu ainda chegar nesse equilíbrio, a conta continua subindo. A questão do recurso próprio é sempre... também a nossa qualidade aqui do recurso próprio é muito boa, mas a gente tem 3.000 crianças com TEA e o nosso recurso só tem 125 crianças. Então, para ter ideia da desproporção que é isso, mas serve também aqui já de estímulo para a gente fazer mais, então, investir nisso. A gente fez agora um acordo, né, de compra de horários, uma clínica que era credenciada nossa, mas a gente tem que investir mais nisso. Eu vou ler algumas coisas aqui, já está 1 hora aqui, mais ou menos, tem algumas questões aqui. Bom, tem até assim, a Vanessa, não sei se ela é de Pernambuco, mas tu é de Lajeado, Vanessa? Lajeado é a capital do mundo, né? Está aqui já fazendo um elogio. Ela Fechou teu microfone, Pedro. Fechou. Ela conhece o mundo, é diferente. Bom, aí tem uma pergunta aqui da nossa gerente de regulação, né, a Yara, que ela bota aqui o seguinte: doutor Pedro, o senhor usa a gestão dos custos assistenciais para equilibrar seus resultados, ou, a despeito do que chega na operadora, o senhor libera e coloca o custo para dentro sem limites? Então, Yara, controle total em tudo, Yara. A gente faz de tudo para atender o que o cliente precisa, mas tem que caber na conta, não dá para fazer mágica. Agora, evidentemente que, em alguns aspectos, a gente tem sido mais ou menos generoso, dependendo da situação. Por exemplo, recentemente teve uma situação aqui de um paciente que pediu um medicamento que não estava no rol e custava, salvo engano, 100 e poucos mil reais. Nós analisamos a ficha desse cliente, que é um grande cliente, está conosco há bastante tempo, e o sinistro dele nunca passou de 30%. Nós não autorizamos pela via normal, para não quebrar a regra e abrir um precedente, mas administrativamente resolvemos o problema. Então, controle, não tem mágica, é controle e tem que caber dentro da conta. tem uma outra pergunta. Heloísa, você levantou a mão, você quer falar? Doutora Heloísa. Doutora Heloísa, Pedro, é a nossa coordenadora da auditoria médica, tá? Prazer, Heloísa. Pedro é meu colega de colégio Nóbrega. Nós estudamos juntos muitos anos. Opa! Um dia desse estava vendo nossa foto, Pedro, naquela foto que tem do colégio, todo mundo lá na 7ª e na 8ª série. Que maravilha, rapaz. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Lembro, sim. Você era muito amiga de Tassiana e de Helena. Era, Tadeu e Bebel também. Tadeu. Pois é. Leila, que chegou agora, passou uns dias aí em Recife. Uhum. Pois é, Pedro. Eu estou na auditoria médica e a gente tem muita dificuldade com o cooperado, uma coisa assim, que sempre tinha, mas agora deu assim uma piorada. Ninguém quer trabalhar fora dos protocolos da sua especialidade. Tudo eles falam assim, eu faço porque a minha especialidade me dá cobertura, o CFM me dá cobertura, e aí eu falo, e se você também não é sócio da Unimed, por que você só atende uma sociedade? E a outra, que está numa situação dificílima. E aí eles falam, mande para outro, eu não faço não. Então, assim, eu mando muito médico para o conselho técnico, temos, assim, discussões horríveis, assim, que eu não gostaria, mas é isso que eu queria saber, como é que é o relacionamento da auditoria recentemente com as negativas em relação aos cooperados? Heloísa, não tem uma fórmula e não é fácil. Meu coordenador de auditoria
é o terceiro ou quarto, não é uma pessoa muito fácil e foi necessário realmente botar uma pessoa que tivesse coragem de ir para o enfrentamento. Agora, ir para o enfrentamento com conhecimento e, principalmente, com respeito à conduta e não ao modo de ser de cada um. Então, duas coisas a gente tem feito e tem diminuído isso. Primeiro é o seguinte, na hora que a gente tem chamado o cooperado, e a gente chama o cooperado, o coordenador chama, eu chamo, normalmente uma conversa individual tem dado bons resultados. Quando não tem, a gente chama no CONAD, para ele se explicar no CONAD. E a ameaça até hoje não foi feita nenhum caso. Mas, olha, colega, tudo bem, você quer fazer desse jeito, não tem problema nenhum. Do ponto de vista médico, você está corretíssimo, porque se fosse na minha mãe, porque se fosse na sua mãe, tinha que ser desse jeito, tudo bem. Agora, do ponto de vista da nossa empresa, eu, por exemplo, não quero você como sócio. Então, se você continuar com essa conduta, nós vamos chamar uma assembleia para você explicar aos outros sócios que você só sabe operar com esse material, que você faz isso, só faz dessa forma, e o resultado tem sido satisfatório. Até hoje, ninguém quis enfrentar uma assembleia para ir explicar que tem que seguir o protocolo A ou B. A gente tinha esse problema com a turma da Neuro, resolvemos, problema de coluna, era muito sério, e alguns da ortopedia. Não temos problema com anestesista, porque os anestesistas são 90% são médicos cooperados, então a gente não tem tido esse problema. Aqui e acolá surge por exemplo, tem um cirurgião de joelho que só usa tal prótese e tal, e a gente chama e diz, olha, tem quem faça com outro valor. Então, é individual, não tem uma fórmula pronta e não é fácil. Não. É preciso disposição para enfrentar. Esse colega meu disse que ocupa qualquer cargo na cooperativa, menos um que precisa pedir voto, porque ele disse que não tem estômago para pedir voto a um camarada e depois ver ele numa assembleia falando mal da empresa, ele sabendo do que ele faz. Ele disse que não vai conseguir ficar calado, então ele disse que não. Mas é uma luta diária, E coordenador de auditoria não pode pedir voto. Muito pelo contrário, se eu pedir voto para o Nilton, Nilton perde o voto. Agora, Heloísa, uma coisa que mudou consideravelmente foi o seguinte, em 2022 nós aportamos R$18 mil cada um. E na época eu disse que devolveria esse dinheiro se a Unimed desse resultado. O ano passado, em dezembro, eu devolvi a metade, e agora, dia 11, eu devolvi a outra metade. Então, assim, a credibilidade da gestão, mostrando isso que eu disse a Nilton, mostrando o resultado, fazendo live, eu mando mensalmente os relatórios para eles. Isso tem ajudado nesse discurso, porque a gente, olha, vou pagar o Valoriza Mais essa semana, 1 milhão para os cooperados. Olha, isso só foi possível por causa do controle. Então, tudo que eu conquisto, eu atribuo o resultado ao que foi feito como sacrifício. Então, isso tem ajudado. Eu realmente estou vivendo um período, eu até tenho dito ao pessoal, que estou até preocupado, porque o Hugo sabe que aqui é uma gangorra. E, ultimamente, a coisa tem estado muito estável, e eu sei que não vai ser fácil. Por exemplo, o resultado do segundo trimestre, eu já sei que não foi bom, terceiro trimestre provavelmente não vai, mas a gente tem gordura de credibilidade, acredito, por conta dessas ações que foram tomadas. Beleza, obrigada, Pedro. De nada, foi um prazer lhe ver. A gente já está se encaminhando aí para o final, porque está sendo riquíssimo, as pessoas estão participando, muitos comentários. Eu vou finalizar aí com mais umas 2 perguntas. Uma do Paulo, do nosso PC, do marketing, de comunicação. A pergunta: em nossos momentos, estamos discutindo muito sobre se devemos ou não tratar o tema de forma aberta. Estamos falando de TEA. Fazer marketing de comunicação sobre o nosso recurso e projetos dedicados ao TEA, mesmo tendo uma avaliação do cliente super positiva. Porque aqui a gente tem o Te Acolher, e os pais que estão sendo atendidos lá, eles
dizem que e reconhecem muito o trabalho que está sendo feito. Aí em Caruaru, vocês passaram por esse momento de dúvida de como conduzir essa comunicação e de que maneira trataram e decidiram? A dúvida aí, Pedro, é o seguinte, que é mais claro, né? Se a gente fizer essa divulgação positiva, se isso não atrairia mais, enfim, que é uma população que no momento ainda está com alto custo, que é a nossa principal causa de dificuldade do resultado. As outras coisas da gestão estão relativamente controladas, o que isso desequilibrou muito a gente. E se o fato da gente mostrar o nosso bom serviço no momento, até porque a gente não tem, nesse momento, uma capacidade maior até para pegar, né, outras crianças, se isso não atrairia mais gente para a carteira. Essa é a dúvida que o Paulo César colocou. Quando a gente terminar de falar aqui, abre o Instagram aí, vai ter 10 propagandas de clínica de TEA, de TDA, de TDAHD, de tudo que você imaginar. Não é não falando no assunto que ele vai deixar de existir, muito menos de diminuir. Pelo contrário. Eu acho que a gente tem que falar assim. Eu participo, eu dou a tapa, cara. Eu vou para o Instagram, o cara mete o cacete em mim, eu vou no privado dessa pessoa que mete o pau em mim, uma mãe que diz que se eu tivesse um filho, eu só digo isso porque é muito bom falar, e papapá. Eu vou no privado dela e às vezes passo meia hora batendo papo com ela, dizendo a ela que eu entendo o problema, que eu sei o que é que eu estou falando, que o plano vai subir, que ela não vai ter condições de pagar, que ela está favorecendo uma quadrilha, 90% para de falar mal de mim e vai lá no Instagram e apaga o comentário que fez. Então, não é não falar. Eu acho que tem que falar sim. Tem que criar um mecanismo de chamar essas pessoas para dentro da operadora, criar um momento com elas, ouvi-la. É um povo extremamente sofrido. Você não imagina o que é ter um filho que você não tem um tempo absolutamente para não fazer nada. Então, a gente fez um dia com elas, botaram para pintar as unhas, ajeitar os cabelos, enquanto os meninos estavam lá fazendo as terapias, a gente botou manicure, não sei o quê, papapá. Teve delas que disse, não lembrava da última vez que tinha feito aquilo, que não tem tempo. Então, assim, tem que trazer esse povo para dentro. Eu acho que tem que fazer uma super campanha. Eu acho que não é nós que temos que fazer campanha. Eu vivo dizendo isso, Nilton sabe. Não é a Unimed Caruaru, não é a Unimed Teresina. A gente tem que fazer uma campanha nacional, a gente tem que mostrar que nós não somos os bandidos. Nós temos que mostrar isso. Parece brincadeira, parece surreal. Mas é isso que precisa. A gente tem que dizer, olha, os bandidos não somos nós. Nós somos aliados, nós queremos tratar dos filhos de vocês, nós queremos fazer o melhor da melhor maneira possível, da forma correta. E não essa síndrome que está tendo nos Estados Unidos, nós vamos viver daqui a 5 anos, que é a síndrome pós-terapias, porque as crianças saem de 6 da manhã a 10 da noite fazendo terapia. Então, tem que falar assim, Paulo César. Tem que falar, tem que mostrar o que está fazendo. Eu cito o exemplo, por exemplo, da oncologia. Quando a gente fez o serviço de oncologia, a gente fica muito perto de Recife, 120 quilômetros, pista duplicada. As pessoas queriam fazer no Recife, no Hospital Português, no Hospital do Recife, o médico do Recife é melhor do que o médico do interior, aquela coisa. A gente chamava a família primeiro, queria trazer a senhora aqui na Unimed para a senhora conhecer o nosso serviço. Nosso serviço é excelente. Nosso serviço não perde para nenhum em qualidade e em acomodações. A gente tem uma cadeira confortável, um tablet, uma televisão, um lanche decente. Chamava a família e mostrava, olha, da gente como é. Traga a sua mãe, traga seu pai para ela conhecer. Se ela não gostar, tudo bem, a gente manda de volta. Mandava um carro, um motorista, um Corolla, um motorista buscar e trazer, mostrar o nosso serviço, servir um lanche. Resultado. Só fica em Recife hoje quem é de Recife. E nós temos o prazer de dizer que vários médicos cooperados que tiveram câncer e passaram por tratamento, se trataram no nosso serviço. Isso, para mim, é a melhor referência que a gente pode dar. Na terapia, é a mesma coisa. A gente faz tudo, é festa, é cachorro.
O que eles quiserem, a gente faz. É o cavalo, né? Tem O que até o eles cavalo. quiserem, porque a gente estava pagando R$ 9.000 a um treinador de cavalo para dar com o menino com paralisia cerebral, pagando 7 mil a um músico. E ele disse, doutor, eu estou com vergonha de receber esse dinheiro. Eu queria que o senhor me pagasse 7 mil para eu ensinar música para esses meninos tudinho, e não para eu passar uma hora fazendo de conta que estou ensinando. Isso foi o cara que disse a mim. Então, minha gente, a gente tem que falar disso, a gente tem que enfrentar isso, mas enfrentar com a verdade, com qualidade e com respeito às pessoas, que eu acho que é o que mais elas estão precisando. Tem outra pergunta da Naira Dantas Portela, que é a nossa gerente de movimento. Peraí, que a Isabela... Uma pessoa levantou a mão. Isabela quer falar. Isabela, não vi, desculpa. Deixa a Isabela. Obrigada, vai ser rapidinho. Eu quero só parabenizar o doutor Pedro pela experiência riquíssima que está nos trazendo, por essas falas que são inspiradoras. Eu acho que o caminho, sem dúvida, é esse: é acolher o cliente, trazer o cliente para sentir a nossa dor conosco e mostrando que a gente está do lado dele para cuidar dele efetivamente, não contra ele. Eu acho que tudo que a gente está vivenciando é um momento para mostrar ao cliente que a gente está aqui do lado, para eles nos ajudar a quebrar essa máfia de terapias, porque aqui na ponta, eu sou do comercial, aqui na ponta a gente faz muito isso, essa linguagem muito próxima do cliente, quando ele diz que meu plano está caro e que a concorrência está muito barata. E aí, que ele tem oferta X, oferta Y, eu sempre digo, mas eu não consigo chegar no valor dele, tendo em vista tanto que eu te ofereço, e aí eu vou trazer as vantagens. Então, eu acho que esse momento, essa sua fala é fundamental para o momento que a Unimed Teresina vive, para colocar o cliente, de fato, no centro do negócio. E trazer ele para dentro de casa, trazer acolhendo, e trazer mostrando o quanto que ele é importante para a gente, e não sendo contra ele. Porque eu acredito que muito do que a gente vivencia hoje é por falta dessa experiência junto ao cliente. Como a Mariane colocou aí no chat, é viver a experiência do cliente na veia mesmo. Parabéns, doutor Pedro. Eu acho que o sucesso da Sony Med tem tudo a ver com a experiência que vocês têm trazido para o negócio. A gente tem falhado muito. Todas as vezes que tem um problema que a gente analisa, a gente percebe que é uma falha nossa. Então, é só isso, é reconhecer, tentar corrigir, não tem outro caminho. Não. Perfeito. Pedrão, eu vou fazer as duas perguntas juntas aqui. Naira, nossa gerente de provimento, ela pergunta quais são os principais desafios que enfrenta na gestão dos seus recursos próprios, e o Giovanni, que é o superintendente de recursos próprios, perguntando quantos % dos recursos próprios representam em relação à rede credenciada. Quer dizer, quantos % está na rede hoje, né, dos clientes vão para a rede credenciada e quantos % vão para o recurso próprio. Aí as duas juntas. Eu acho, é Naira, é? Isso, Naira perguntou sobre o desafio da gestão eficiente. Eu acho que o principal, Naira, o principal desafio da gestão é o medo. Nós temos muito medo de fazer as coisas, nós temos muito medo de enfrentar as coisas. Então, quando a gente perde o medo e chama para dentro de casa o problema, a gente tem capacidade, conhecimento, tecnologia e estrutura para resolver. Então, a gente precisa perder o medo, porque os bandidos, os malfeitores, eles vivem da audácia e da nossa inércia de não fazer. Exemplo básico foi esse da pergunta do Paulo. A gente não pode ter medo de enfrentar os nossos problemas. O segundo é a questão que foi, Nilton? Do Giovanni quantos % está na rede credenciada e quantos % está no seu recurso próprio? Giovanni, hoje nós atendemos 75% dos nossos clientes na rede própria. Hoje nós fazemos mais intercâmbio para Recife, que é a capital e está aqui a 120 quilômetros, do que Recife faz para nós. Isso deve a um movimento que houve no passado, que venderam muito plano de saúde do Recife aqui. Então, hoje, como a gente tem uma rede robusta, a gente termina fazendo mais intercâmbio para ele. E em relação ainda à questão do maior desafio, eu acho que o maior desafio que nós temos, maior falha, maior problema, ainda se resume numa palavra: comunicação. Nós falamos muito bem para dentro e muito mal para fora. A gente precisa falar melhor para fora. Nós somos muito bons no que fazemos. Nós somos os melhores.
mas não conseguimos transmitir isso para fora. Então, a gente precisa ter oportunidade, ter canais para dizer, mostrar que nós somos bons e fazemos da melhor maneira possível. De que a gente conseguir isso, as coisas começarão, com certeza, a mudar. Diane, pronto, agora acho que já dá para a gente encerrar, depois eu vou... 1h30 de webinar, que felicidade. Chegamos aí, atualmente estamos com 58 pessoas, mas temos salas com mais pessoas. Chegamos a 71 e todo mundo gostando, que bom. Alguns parabéns vindo no nosso inbox, como diz. Falando um pouquinho, o próximo módulo da nossa academia será presencial, com o tema o histórico da saúde suplementar e os principais mecanismos de regulação e os desafios atuais. Levando aquilo que a gente falou, a Contability, o primeiro módulo, o segundo módulo para falar sobre regulação e os desafios da saúde, e também o lançamento do nosso podcast chamado Pra Gente Podcast, que vai falar sobre NIP e judicialização. É a nossa Academia de Líderes trazendo tudo o que há de mais atual em saúde suplementar, porque a ideia é conhecimento faz a coisa acontecer. A gente conta e agradece a todos vocês. Michele, eu esqueci alguma pergunta rapidinho para encerrar. Falta a pergunta do Hugo. O Hugo fez uma pergunta para o doutor Pedro. Qual foi? Achei. Por ser um problema norte e nordeste, já se viu a possibilidade que o fator socioeconômico pode ser um causador do TEA? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque se você prestar atenção, você não vê nenhuma reportagem, você não vê nenhuma matéria jornalística falando da carência de terapias e tratamento para a população que vive do SUS com TEA. E a gente sabe que isso acontece. O que houve, na verdade, não é regional, é localizado. Você vê que são problemas localizados, descobriram um nicho de exploração e estão fazendo isso. Mas a gente tem que enfrentar como uma epidemia. Isso é uma epidemia de saúde pública, é uma questão de saúde pública, e é uma questão de política de Estado. Tem que entrar Polícia Federal, tem que entrar Ministério da Fazenda, tem que entrar OAB, tem que entrar todo mundo, as mães atípicas. Você não escuta. Como é que se discute um problema desse tamanho e não se chama as mães que vivem o dia a dia? Você conversa com uma mãe 10 minutos, você aprende mais do que se passando 1 hora numa webinar, num fórum qualquer de autismo, porque elas dizem o dia a dia. Um dia eu estava conversando com uma mãe, ela disse, doutor Pedro, eu tive no avião, meu menino tem pânico de latido de cachorro. Eu entrei para viajar, tinha uma senhora com um cachorro, o cachorro latiu, eu disse, eu vou descer, porque meu menino vai causar um pânico no voo. Quem vocês acham que desceu do avião, a criança ou o cachorro? Desceu a criança. Então, isso precisa ser discutido. A gente tá vivendo um problema gigante e não estamos tendo coragem. É o medo de não ser politicamente correto, o medo de não ter posição. A gente viu aí uma lei agora absurda ser colocada aí na mídia e ninguém teve coragem de falar para não ferir A, para não ferir B. A gente precisa perder esse medo. O problema é muito grave, é muito grande e muito caro, precisa ser tratado. Que bom. Estamos encerrando o nosso webinar. Muito obrigada, doutor Pedro, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, por ter tirado um tempo para compartilhar as práticas da Unimed Caruaru, que já é uma Unimed que o doutor Newton sempre fala muito bem, as pessoas que foram visitar daqui vieram muito impressionadas, né? O Hugo aí está contribuindo muito com os avanços. Encerrar com aquela pergunta de milhões. O que você faz com aquilo que você aprende? Que todas essas informações que a gente vem refletindo, compartilhando e trabalhando possam ser utilizadas para melhorar nossas práticas, otimizar nossos processos, gerar resultado para que a gente possa, com certeza, chegar até o final do ano com um resultado melhor. Muito boa noite e agradeço a todos que estiveram até uma hora dessa. Por favor, abra as câmeras para a gente tirar uma foto.
A foto oficial. Só finalizar final. aqui, pera, calma, Doutor, deixa eu quer falar aí. encerrar. É falar. Não, é só agradecer meu amigo Pedro, e aí vocês viram porque ele é um líder, né, inspirador, está há muito tempo à frente da Unimed e tem papel também relevante na federação e no âmbito nacional, entende tudo de sistema Unimed, tudo mesmo, tudo dessa questão da saúde suplementar, né, das operações no detalhe, é um profundo realmente conhecedor e é um líder realmente que inspira a gente, me inspira, né, pessoalmente. A gente já travou aí várias conversas, né, e aí não tem dia nem hora quando a gente tem dúvida, é domingo, sábado, de noite, qualquer hora, a gente tem uma amizade aí que realmente ela compartilha e cresce, né, os dois lados, a gente discute bastante. Pedro, obrigado, viu, meu amigo? Você é um cara realmente diferenciado dentro do nosso sistema e desejo a você ainda muito mais anos aí de participação e de gestão. Nilton, obrigado. Eu só quero agradecer aí também a companhia de todos vocês, pessoal extremamente simpático, extremamente generoso aí nos elogios, nas referências à minha pessoa. E dizer a vocês que, como eu acho que o principal problema da gestão é o medo, eu invoco Guimarães Rosa e digo que só não nos falta coragem. A gente precisa continuar tendo coragem de enfrentar, coragem de lutar e coragem de vencer. Obrigado, foi um prazer imenso conversar com vocês. Nilton é um parceirão, um amigo aí, um irmão que a vida unimediana me deu e eu agradeço todo dia pela graça de poder ter amizade desse tipo. Muito obrigado. Obrigada a você. Então vamos lá para a foto, digam X. X. Obrigada, pessoal. Boa noite. Agora, só uma observação, já pagou a gravação aí, porque eu estou achando o Hugo muito risonho, viu, Nilton? Eu estou muito satisfeito. Está satisfeito, está satisfeito aqui, viu? Traíra. Está satisfeito. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Obrigada a todos. Valeu. Ele disse que você está muito feliz porque é ver o Dr. Pedro